Olá meus amigos, hoje eu vou pintar uma maçã verde no sketchbook. Vou mostrar para vocês todo o meu processo dessa pintura com aquarela. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Heitor e eu já começo com os materiais. Eu vou utilizar essa lapiseira número 7, mais um bico de pena para passar o nanquim logo em seguida, esse suporte para o bico de pena que é o cabo. Também vou utilizar esse pincel número 4, vou utilizar esse pincel número 12, a aquarela Aquafine. Também um recipiente para água e um godê para misturar as cores. Eu utilizo essa referência para fazer esse esboço e logo em seguida a pintura. Bom, o meu sketchbook é de 200 gramas, folha de 200 gramas, então eu não posso umedecer muito ele. Eu começo fazendo o esboço da maçã e aqui eu uso a referência que eu acabei de mostrar no tablet. Desculpa por não ter tanto contraste, o grafite realmente ele não aparece quase. É uma sugestão sempre que eu dou é de utilizar um grafite HB, que ele não é tão forte assim, mas dá para visualizar ele quando a gente está vendo ele aqui no caderno, eu consigo visualizar ele bem. A gente não consegue ter esse contraste maior por causa das luzes da filmagem. E eu já estou fazendo alguns ajustes que é necessário para mim. Eu sugiro sempre também utilizar as referências para você já ir começando a observar, né, os desenhos, e eu também sempre sugiro começar com formas orgânicas, como nós estamos fazendo aqui. Um desenho de uma maçã, é uma maçã verde. Vamos usar agora a tinta nanquim, e alguns cuidados nós temos que ter com essa tinta nanquim. Essa é da marca Indy, é uma das melhores qualidades que tem de tinta nanquim. Inclusive você pode depois passar a aquarela por cima que ela não mancha, ela seca e tem uma pigmentação muito boa. Aí já está a pena G, essa é uma pena japonesa que eu estou usando com suporte, um cabo que eu gosto bastante, ele é anatômico. E um dos cuidados que a gente tem que ter aqui é na quantidade de tinta nanquim que você coloca na pena. Então você mergulha um pouco da sua pena na tinta nanquim, e eu geralmente tiro um pouquinho daquele excesso num papel absorvente, um papel para absorver essa tinta. E o cuidado que a gente tem que ter é exatamente essa na hora de colocar no papel. Não apertar muito a pena, porque senão ela larga a tinta a mais e pode acabar borrando ou deixando um traço muito maior, mais grosso do que o necessário. Então eu vou fazendo isso com muita calma, muito cuidado durante todo esse momento. Um outro cuidado que temos que ter com a tinta nanquim, e principalmente em relação à pena, é em relação a não apertar muito ela também, né? Mas sempre começar um processo onde você não passe com a sua mão por cima enquanto a tinta nanquim está úmida. Então vocês puderam acompanhar que eu estou utilizando de forma como eu uso a mão direita para desenhar, pintar. Então eu começo sempre do lado, eu venho esboçando, venho desenhando do lado esquerdo para o direito. E assim a minha mão não passa por cima do nanquim. Agora eu vou trocar de pena. Eu tirei a G para pegar uma pena mais fina, que eu vou utilizar para fazer alguns detalhes ali, né? Então ela tem uma pontinha um pouquinho mais fina, e eu gosto dela para fazer detalhes traços um pouquinho mais finos do que o normal. Vamos ver se eu vou conseguir nesse momento fazer
com essa pena que eu estou utilizando. E essa pena que eu estou utilizando é uma pena general, mas eu não consigo informar para vocês a numeração ou alguma coisa nesse sentido, porque ela tem a gravação muito fraquinha na própria pena. Aí eu vou fazer esses detalhes então com essa pena, que eu utilizo mais para detalhes, que é um traço bem mais fininho, como vocês podem ver. Bom, depois de utilizar o nanquim eu fecho bem ele, e agora eu vou utilizar uma borracha, que ela é uma borracha muito maleável, né? Apagando todos os traços que tem ali do grafite, requisitos que ficaram do grafite, e tiro todinho esses traços com essa borracha, para que eu não tenha nenhum problema depois de uma linha dupla ou alguma coisa assim, que possa visualizar. O nome dessa borracha é limpa tipo. Bom, agora vamos para a aquarela. E os cuidados que a gente tem que ter com a aquarela, principalmente num papel de 200 gramas, é não molhar muito o papel, né? Então, com o meu recipiente com água, eu sempre lavo o pincel e tal. Eu não posso molhar muito esse papel, então eu faço a mistura das cores. Primeiramente eu quero utilizar um verde bem puxado mais para esse verde da maçã, né? Então eu vou tentar buscar uma tonalidade mais próximo do que eu vejo na imagem do meu tablet, que é a imagem que eu estou utilizando de referência, e um verde um pouquinho mais escuro, que é para a folha, certo? Então eu estou usando ali um verde oliva com um pouquinho de amarelo limão, e um verde que eu fiz com o próprio azul e amarelo, que é o verde mais claro. O primeiro verde ali foi com azul e amarelo que eu fiz, e logo em seguida eu usei um verde oliva com amarelo limão. O verde oliva era mais escurinho. E eu começo com o pincel número 4, sem molhar muito o papel, e eu busco dar essas pinceladas do escuro para o claro. Quer dizer, eu vou escurecer primeiro aonde é as partes mais de sombra, onde vão levar mais pigmentação, e depois eu puxo com o pincel um pouquinho mais úmido para o local mais claro, vamos dizer assim. Nessa primeira pincelada eu dou essa pincelada toda mais clara, né, onde eu busquei o ponto mais escuro ali, onde vai ter uma sombra na maçã, e eu vou deixando ela mais clara para cima, né, para cima da maçã, onde vai ter os pontos de luz.
Como vocês podem ver, eu já começo a utilizar um ponto de sombra debaixo da folha, que eu utilizo um verde um pouquinho mais escuro para dar essa sombra, essa intenção de sombra abaixo da folha da maçã, né? Isso eu vou fazendo com muito cuidado, sem encher muita de água meu pincel. Esse é um pincel com cerdas, bem poucas cerdas, então eu não tenho problema de levar muita água nele. Mas é importante a gente ter um certo cuidado, e principalmente porque, eu repito, a folha de 200 gramas, ela fica toda torcida se você botar muita água, e começa a danificar o papel quando recebe muita água. Ela não é uma folha apropriada para aquarela, então para a gente pintar com ela tem que ser menos água possível. Agora então eu já começo a fazer a folha, como eu disse para você, um verde com uma tonalidade um pouco mais escura, e eu vou preenchendo toda a folha com esse verde, compreendendo que eu deixo alguns pontos em brancos que indicam luz na folha. Eu vou utilizando esse processo, né, de claro e escuro, também dando a intenção de volume para todo esse trabalho do sketchbook. Uma das coisas que eu já gostaria de convidar vocês é curtirem o vídeo se vocês gostaram, também se inscreverem no canal para receber meus vídeos assim que eu posto aqui no YouTube, deixar um comentário, que o feedback é muito importante para mim melhorar cada vez mais os meus vídeos e trazer assuntos que vocês gostariam de estar vendo e olhando, ou dúvidas que vocês tenham sobre o desenho que eu estou fazendo, ou sobre alguma outra técnica em aquarela que eu possa estar desenvolvendo aqui no canal. Então agora eu começo com a sombra abaixo da maçã, onde a intenção aqui justamente é de como se ela estivesse em cima de uma mesa, né, de uma bancada. Por isso que eu utilizei um marrom para imitar essa madeira. Então na verdade eu usei dois tipos ali. Foi primeiro um terra siena, né, o amarelo ocre, que é esse mais claro, e o terra siena. Logo em seguida eu dou uns tons de terra siena queimada, onde eu escureço um pouquinho mais assim próximo da massa. Então estamos chegando ao final do vídeo. Eu sempre coloco ao lado aqui, é uma sugestão que eu deixo para vocês, deixarem ao lado as cores que vocês utilizaram e, se possível, escrever depois o nome dessas cores, para que vocês tenham essa referência, né, nesse sketchbook, que nada mais é um caderno de estudo, um caderno de esboço, onde nós vamos ali adquirindo não só a experiência, mas também estudando a forma de fazermos os nossos desenhos. Quero agradecer muito aqueles que ficaram até o final do vídeo comigo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.